Ok, Buenos días aquí en México, buenas tardes, boa tarde allá en Brasil. Vamos a dar inicio en este ciclo de conferencias magistrales en Psicología y Educación México-Brasil, Brasil-México, con esta sexta conferencia, ya es la sexta conferencia que hemos llevado a cabo 5 conferencias y continuamos con esta sexta. Y hoy tenemos el placer de contar con nosotros para que impartan una conferencia dos destacadísimas profesoras de Brasil, la doctora Wanda Junqueira y la doctora Luciana Magallanes. Voy a decir de manera breve, porque es muy extenso el currículum de la doctora Wanda, algunas cuestiones importantes acerca de su desarrollo y trabajo académico. La doctora Wanda es maestra y doctora en Psicología Social por la Universidad Católica de Sao Paulo. Es profesora titular del programa de posgrado en Educación, Psicología de la Educación, en la misma institución. Desde 2022 coordina el proyecto propuesto en la circular de selección de emergencia 4 CAPES, denominado Pandemia COVID-19 y sus impactos en la educación básica en Brasil. Diagnóstico y propuestas de intervención en la escuela, con los socios UERN, Univille y UFPI. También coordina desde 2021 el proyecto de CNOPQ MCTI FNDCT para grupos consolidados con el título La investigación en transformación y la dimensión subjetiva como recurso teórico metodológico para la comprensión de la realidad educativa. Ha publicado en las áreas de psicología educativa, psicología sociohistórica y procesos analíticos a través de los centros de significado. Es líder del grupo de investigación registrado en la CNPq, actividades subjetividad docente, y en su currículum LATES, los términos más frecuentes son educación, psicología educativa, psicología sociohistórica, formación docente, dimensión subjetiva y emancipación, transformación. Tiene una extensa obra publicada. Bien, por su parte, Luciana Magallanes es profesora de la Universidad de Taubaté, Brasil, en el estado de Sao Paulo. Se desempeña en el área de educación especial inclusiva y psicología educativa. Es doctora en educación, psicología de la educación por la PUCI, habiendo realizado investigaciones que contribuyen a la profundización de la modalidad investigación-transformación. Actualmente es estudiante de postdoctorado, becaria del CAPES, trabajando junto con la doctora Wanda Junqueira como una de las investigadoras socias de la investigación Pandemia de COVID-19 y sus impactos en la educación básica en Brasil, diagnóstico y propuestas de intervención en la escuela. Asimismo, es profesora de la Universidad de Taubaté, Brasil, en el estado de Sao Paulo, y se desempeña en las áreas de educación especial inclusiva y psicología educativa. Bien, les damos las gracias por estar ahora con nosotros. Su contribución es muy importante. Y la conferencia que nos van a impartir, tanto la doctora Wanda como la doctora Luciana, tiene que ver con el proyecto de investigación que ya reseñé. Repito el título: Pandemia de COVID-19 y sus impactos en la educación básica en Brasil. Diagnóstico y propuestas de intervención en la escuela. Muchísimas gracias, doctora Wanda, doctora Luciana. Le cedo la palabra a la doctora Ana y a la doctora Grasa para igual decir algunas cuestiones en relación con este evento que ya conoce mucha gente, tanto aquí en México como en Brasil. La cuestión es que ya es 30 de noviembre y todo el mundo ya nos queremos ir de vacaciones. Aprovecho para decir que continuamos las conferencias en enero del siguiente año, en diciembre descansamos, pero hoy tenemos esta gran conferencia de las doctoras. Así es de que Ana y Grasa, adelante. Muchas gracias. Bem, boa tarde. Aqui no Brasil, 14 horas. No México, bom dia, às 11 horas. Quero cumprimentar todo mundo que está aí nos acompanhando, aqueles que virão, né? Os que virão depois de nós, para nessa mais um debate, né? Mais uma conferência magistral que nós estamos promovendo com uma satisfação muito grande, em parceria com o professor Raul Rocha, e é PUC-UNAM, né? UNAM México, Saragoça. Então, queremos abraçar aí todos que nos acompanham, que vêm a participar. Hoje já temos aqui
várias pessoas nos acompanhando, né? E cumprimentar a professora Wanda e a professora Luciana, agradecendo, né, por terem aceitado prontamente o convite feito para que estivessem aqui conosco, apresentando pesquisas sobre impactos da pandemia, né? Formulando aí, destacando a questão do compromisso social e da psicologia sócio-histórica que orientam essa pesquisa. Sejam bem-vindas as duas professoras, né? E um abraço aí especial ao Raul por mais esse momento juntos aqui. Professora Boa Graça. tarde, bom dia e boa tarde a todas as pessoas que estão com a gente. Só para dizer também que estou muito satisfeita aqui com a nossa sexta conferência, acho que a gente vem num processo aí de acumulando várias trocas e várias perspectivas que estão sendo desenvolvidas, tanto no México quanto no Brasil, está sendo muito importante aí a gente ter esse panorama, e hoje a gente fecha esse primeiro ciclo aqui antes das nossas férias, né? Mas fecha esse primeiro ciclo de 2023 com a conferência da Wanda e da Luciana, que com certeza vai continuar aí na mesma perspectiva de trazer elementos importantes para a nossa discussão. Então, agradeço muito a Wanda, a Luciana, cumprimento o Raul, companheiro aí nesse processo, e vamos lá, vamos começar. Bien, entonces, Wanda y Luciana, la conferencia más o menos tendría de tiempo, ustedes lo consideran entre 50 minutos, una hora, para después dar lugar a los comentarios o preguntas de las personas que nos están acompañando. Así es de que, sin más, adelante y nuevamente muchas gracias. Podemos começar? Adelante. Bem, eu primeiro vou fazer aqui, eu quero agradecer, claro, em nome meu e da Luciana, que nós nos sentimos honradas com o convite para apresentar essa nossa pesquisa, nossa, de várias pessoas, inclusive da professora Ana Bock, né, que também é pesquisadora do nosso grupo, e dizer assim que é realmente da importância essa iniciativa que vocês tiveram de construir esse diálogo Brasil-México. É diálogo que, inclusive, já teve desdobramentos para outros diálogos, né? Nós acabamos de ter aprovado aqui um dossiê que traz vários artigos, enfim, e 2 deles já são resultado, de certa maneira, desse diálogo. Nesse dossiê tem um artigo do Raul e um artigo da Blanca Estela Barcelata, né, que fez um artigo junto com a Raquel Alcântara. Quer dizer, já são 2 artigos que aparecem num dossiê nosso, um dossiê são 7 artigos, se não me engano, ou 6, 2 já são fruto, né, dessa articulação Brasil-México que mostra, né, a importância desses diálogos, né? Bem, então, assim, acho que podemos começar a compartilhar, e eu vou, então, apresentar, como o título meio que já anuncia, né, uma pesquisa que foi aprovada, foi um edital, na verdade, né, publicado pela CAPES, várias pessoas concorreram, enfim, alguns ganharam, e nós, então, a partir deste edital, pudemos compor um grupo de pesquisa, pode compartilhar já, compusemos um grupo de pesquisa que, claro, um grupo de pesquisa que tem algum financiamento, que tem algumas possibilidades oferecidas pelo próprio projeto, que parece, né, que estão permitindo, condições essas que estão permitindo que a gente desenvolva um projeto numa rede, o que é muito mais interessante do que fazer sozinha, né? Então, junto conosco está a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Piauí, a Universidade Univille e nós da PUC São Paulo, né? E as faculdades de educação de cada faculdades não, né? São o curso de pós-graduação em educação de cada uma dessas universidades que se representam aí por meio de grupos de pesquisa nessa atividade conjunta, tá? Bom, qual é o objetivo dessa pesquisa, né? O objetivo dessa pesquisa, como o próprio título já anuncia, é investigar os impactos da pandemia na educação básica, né? Mas tem também como objetivo não só conhecer, enfim, investigar, analisar, enfim, os impactos,
mas também carrega este objetivo, que é implementar estratégias de reestruturação, enfim, dos processos escolares e educacionais, né? Isso nos chamou muito a atenção e, inclusive, foi um dos motivos porque a gente quis muito concorrer a esse edital, porque vem muito ao encontro do que nós temos feito, que é fazer pesquisa e, ao mesmo tempo, atuar junto às realidades que pesquisamos, né? Bom, essa intenção nossa, né, ela vem, então, com a ideia de aprender os desafios que a gente tem percebido, que são muitos, né, os desafios enfrentados por docentes, discentes, equipe gestora, enfim, os vários desafios que a pandemia trouxe, período de pandemia e agora no período pós-pandêmico também, né? Outro objetivo, quer dizer, o primeiro que eu falei é o objetivo geral, né, analisar os impactos, né? E aí eu já estou falando dos objetivos mais específicos, que também a gente pretende difundir conhecimento teórico-metodológico. Esse conhecimento, a gente entende que ele deva ser difundido tanto junto à escola, no sentido de trocar textos, livros, propostas, enfim, como também difundir no sentido da gente poder como criar esse espaço aqui, como poder estar apresentando a nossa forma de fazer pesquisa, enfim, para que isso favoreça, claro, que o desenvolvimento de nós todos, né? Bem, eu preciso tirar a tela, que a tela ainda continua na frente aqui da... Pronto, saiu. Bem, e com toda essa atividade, quer dizer, que nós estamos propondo, nós propusemos, na verdade, né, a ideia é que cada uma dessas instituições realize as suas pesquisas no seu território, e a gente imagina que vai conseguir trabalhar mais ou menos em 12 escolas da rede pública, no geral, né, juntando a todas as instituições. Bom, podemos ir para frente? Então, assim, aqui eu já falei, né, que a gente também quer realizar, quer não, né, é objetivo específico realizar algumas missões de estudo, que isso é uma coisa que o projeto nos permite, né, é criar espaço de encontro, de discussão entre nós, equipe, e também com a comunidade acadêmica, participar de congressos, tal, porque são nesses espaços que a gente percebe que a gente tem a condição de avançar, de rever, enfim, reformular as nossas formas de pensar, enfim, de fazer pesquisa, tá? Bem, então, assim, no início logo que nós começamos a pesquisa, que foi em 2021, 21, né, gente? 2021. 2020, início de 2022. Início de 22, Então, nesse início, a pesquisa, bom, o projeto tem 5 anos, né, então nós temos bastante tempo, que na verdade não é tanto assim, né? Mas, enfim, nós começamos vendo a necessidade de caracterizar um pouco o que aconteceu na rede pública no período da pandemia, né? Para isso, a gente fez uma caracterização ainda muito geral, mas que era uma forma de nós começarmos, inclusive, a conversar com as instituições. Nós aplicamos questionários, né, e mandamos para a Secretaria de Educação, e, a partir desses questionários, nós sentamos, né, com representantes, profissionais, enfim, representantes das secretarias, para discutir os resultados que nós obtivemos, né? Ou seja, para dizer, olha, nós percebemos com o nosso questionário que aparecem tais ou quais questões, para que eles ou referendassem, ou dissessem que existiam outras, enfim, tudo isso com a intenção de fazer um primeiro mapeamento das questões que estavam presentes nas escolas, que se tornaram presentes nas escolas, né, após a pandemia, né? E aí várias questões apareceram, a questão que eles viam como importante, discutir atividade docente, processo ensino-aprendizagem, qual é a função social da escola, que foi uma questão que não imaginávamos que seria tão importante, a questão da permanência, da relação com a família, trabalho com deficiência, que foi algo muito complicado durante a pandemia, enfim. Esses foram grandes temas que nós percebemos no início. E aí, sim, com esses temas, com essas questões e com esse mínimo conhecimento que nós tínhamos, que nós obtivemos, na verdade,
nós começamos a nos organizar para começar a realizar o que a gente chama de pesquisa transformação, né? Este movimento que eu falei, ele foi feito por todas as instituições, né? Nós todos trabalhamos juntos. O que vai nos diferenciar daí é, claro, as especificidades das intervenções, da pesquisa, enfim, dos processos de pesquisa de cada estado, porque cada estado, cada território, norte, sul, sudeste, enfim, aí vamos ter muitas diferenças, mas com relação a resultados, eu vou só falar no final um pouco, mas só de São Paulo, mas essa parte toda aqui, eu acredito que eu esteja falando em nome de todas das instituições participantes, né? Bom, algo que foi fundamental no início das nossas discussões, eu digo nossas discussões entre os grupos de pesquisa, né? Eu, Ana, Luciana, com os nossos alunos de mestrado, doutorado, pós-doc, enfim, os grupos, as pessoas com as quais a gente trabalha e que junto conosco fazem a pesquisa, nós fomos, nesse período, acertando, lendo, estudando, enfim, e firmando qual era realmente a nossa intencionalidade, qual é a intencionalidade dessa proposta de pesquisa-transformação. Bem, uma primeira questão que para nós ficou evidente é o compromisso ético-político com a realidade social. Este compromisso é essencial em todos os momentos da pesquisa, né? Bom, outra coisa que faz parte desde a nossa intenção em concorrer a esse edital é a luta pela qualidade da educação, especialmente nós falamos aqui da escola pública, né? E frisando as melhores, luta por melhores condições do trabalho docente, né? Junto com isso e articulado com isso, a gente teve muitas discussões em que nós fomos firmando cada vez mais a importância de todos nós que estamos pesquisando, estarmos o tempo todo, como a gente escreveu aqui, né, assentados no chão histórico, econômico, político, social que pisamos, né? E com isso, frisando um papel muito específico que nós deveríamos estar desempenhando como pesquisadores com compromisso social, né? Bem, outra intencionalidade nossa é de estar exercitando a nossa forma de fazer pesquisa, que ela tem como pressuposto teórico-metodológico a psicologia sociohistórica e o materialismo dialético, né? E essas referências teórico-metodológicas, elas já anunciam, né, uma forma de olhar a realidade, já anunciam um pouco dessa intencionalidade, né? Ou seja, em todo o nosso processo de pesquisa, nós temos tentado manter a clareza de que não podemos ficar na aparência, que temos que buscar a essência. Estou usando aqui um termo que tanto o Vygotsky usa, como o próprio marxismo usa, mas entendendo aqui a essência como aquela síntese das múltiplas determinações. Ou seja, nós não podemos, já tínhamos, quer dizer, para nós é essencial, né, pensar que nós não podemos nos enganar com alguns sinais enganosos que a realidade nos fornece, nós temos que ir para além. Nós não podemos ficar só na descrição, nós temos que explicar a realidade, temos que considerar sempre a totalidade social, a questão da naturalização, que para nós, assim, nós temos a clareza de que temos que fazer todo o esforço para superar visões naturalizantes, aquelas visões, né, que naturalizam o que a história produziu, né, que tratam os sujeitos, aquelas frases, né, que aparecem muito na educação, na escola, né? Não, esse menino não tem jeito, já nasceu assim, enfim, naturalizar algo que a história e a sociedade produziu, né? E frisar, sim, a importância da relação dialética, objetividade e subjetividade, né? Bem, essas questões, então, essas são intencionalidades, em última instância, que estão embutidas nessa forma de pesquisar, formar e transformar, né? Também é importante, claro, para nós, essa aproximação da universidade com a escola, né? E aqui tem uma citação da Luciana, né, que está aqui com a gente, que marca um pouco o que é, né, essa pesquisa transformação, né? Que com ela nós pretendemos dar a nossa contribuição
no sentido de formar e transformar, né? Fazendo com que cada grupo de trabalho, os grupos com os quais a gente trabalha, né, produza um conhecimento revolucionário, né? O revolucionário aqui no sentido de ser um conhecimento relevante para a construção de uma sociedade muito diferente desta, né? Nós estamos falando aqui de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva. Bem, tendo essas intencionalidades, quais são as características que decorrem, características da nossa forma de pesquisar que decorrem, né? Eu não sei se decorrem ou se estão na base. Os dois, né? Que estão na base das nossas intenções e que as nossas intenções batalham, se esforçam para poder efetivar, né? Então, primeiro, estamos fortemente firmados, né, na perspectiva teórica marxiana. Temos uma característica que acho que o Vasquez aqui fala de um jeito muito claro, que o objetivo que nos instiga é o de sermos não apenas interpretadores da realidade, mas elemento do processo de sua transformação. Então, esta frase do Vasquez sintetiza um pouco a nossa intenção de pesquisar e estar junto com a população com a qual trabalhamos e pesquisamos, né, para promover processos de transformação, né? E a gente vê a psicologia sociohistórica como um recurso teórico, analítico, capaz de dar conta, né, de compreender, de apreender este sujeito histórico, né, assim como aprender a dimensão subjetiva da realidade. Nós vamos em busca de uma dimensão que constitui a objetividade, que é a dimensão subjetiva, né, e que é constituída ao mesmo tempo por essa realidade. Bem, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer toda a nossa pesquisa, ela faz todo um esforço para que a gente consiga apreender as significações dos sujeitos. E este movimento de apreensão das significações, ele tem que ir se aprimorando ao longo da pesquisa para que no final a gente chegue em algumas sínteses, né, que revelem os aspectos essenciais da realidade pesquisada, tá? Bom, e aí, então, a gente vai começar a falar, a Luciana pode ir para frente, nós vamos começar a falar, então, de quem é o sujeito, né, quem é aquele com o qual nós vamos trabalhar, né? E... Foi. Então, o sujeito com o qual nós vamos trabalhar. Claro que, a partir do que foi colocado, o nosso sujeito tem que ser visto como um sujeito histórico, tem que ser visto, no caso a gente fala sujeito histórico, claro, e é o sujeito histórico mesmo, mas só lembrando que nessa pesquisa a gente trabalha basicamente com grupos, né? Então é um grupo, ou seja, um conjunto de sujeitos que articuladamente produzem as suas significações, e é claro que essas significações são historicamente produzidas, né? E aqui tem uma frase que a gente começa por ela, que é uma frase do Lessa, que é um teórico que trabalha aqui no Brasil, está aposentado agora, se não me engano, lá em Maceió, e ele tem essa frase nos parece bastante interessante, porque quando a gente fala que trabalha com sócio histórica, é muito comum ficar assim, então o homem é determinado pelo social, pela economia, então isso anula a subjetividade do sujeito. Eu digo isso porque é muito comum os nossos alunos colocarem esse tipo de questão, que é um grande receio, um receio legítimo. Quer dizer, nós, de modo algum, podemos anular o sujeito. Se a gente fala, né, se a gente afirma, junto com Marx, junto com Paulo Freire, enfim, que o sujeito é o sujeito da ação, que ele tem a possibilidade de transformar a realidade, que ele tem o poder de interferir e produzir, né, ele produz e transforma a realidade, nós não poderíamos anular esse sujeito nunca, né? Mas nós também não temos a posição idealista de um sujeito que a maneira como ele se apresenta é natural, enfim, é constituída quase que a revelia do social. Até pode ter algumas interferências, mas ele tem um cantinho dele lá que é impenetrável, que é aquele cantinho que eu sou mais eu, né? A gente, quando trabalha com jovens, isso aparece muito. E aí o Lessa vai dizer, então, que os homens seriam, e aparece muito os homens, né? Não aparece as mulheres, mas, enfim, os homens, as mulheres, enfim, humanos, né? Seriam os únicos e exclusivos demiurgos do seu destino.
não havendo nenhum limite imposto aos homens, senão as próprias relações sociais construídas pela humanidade, né? É interessante porque mostra que nós temos, os homens têm a possibilidade de agir e produzir história. Agora, qual é o limite? O limite é que este humano, melhor dizendo, né? Este humano, em todas as suas ações, ele é único, ele que se apropriou do social, da história, ou seja, neste movimento de apropriação da história é que ele produz a sua subjetividade, a sua unicidade. Portanto, eu até, depois que eu li essa citação, pensei, bom, mas não é bem, então, acho que a gente não precisava dizer não havendo nenhum outro limite, porque eu acho que as relações sociais não é um limite, né? As relações sociais, elas são um elemento constitutivo dessa capacidade de ser do sujeito. Então, nós estamos dizendo que os seres humanos e a realidade não têm uma relação dicotômica, né? Os seres humanos e a realidade estão contidos um no outro. Nós contemos, nós nos apropriamos da objetividade das relações sociais, da história, da ideologia, das relações de classe, enfim. Nós nos apropriamos disso tudo e transformamos o social em psicológico. Este psicológico, ele é único, ele é do sujeito. No entanto, ele tem como matéria-prima, ele tem como elemento essencial a objetividade. Ele não existiria, nós não seríamos humanos se nós não tivéssemos, não vivêssemos, não vivêssemos é a palavra, mas se nós não tivéssemos na nossa história as relações sociais que tivemos e que temos, né? Enfim, com isso, na tela seguinte tem uma. Aconteceu alguma coisa? Acho que ela congelou, não sei o que aconteceu. Mas também Luciana, não mudou o slide. ela é a Luciana congelada, olha que esquisito. E o Raul caiu, parece. Vixe, jura? Não, ele está aí, está aí. Sí, yo sí los escucho. A A Luciana Luciana voltou. voltou, é. Você caiu também, Luciana? Eu também. Que estranho. Mas vocês estão no mesmo lugar? Não, vocês só estão conectadas. Ah, Ia, Você está sem som, Luia. Eu fiquei falando sozinha? Ficou Pouco tempo, ficou. até o final daquela prancha ali, relações constitutivas, a Ah, gente Aí, quando ia escutou. mudar, você falou, o Quando você próximo pediu slide para ela mudar, tem... ela tá. caiu e você também. Tá bom, então foi pouco. Então pode botar aquela que tem uma citação, que todas as expressões humanas são Tá, individuais. Barará, barará. só Então, o assim, gente, o que a gente está querendo dizer é que para nós é muito importante, né? Eu digo para nós assim, nós trabalhamos com psicologia da educação, nós temos como sujeitos professores, gestores, alunos, pais, e nós vamos partir das falas desses sujeitos, elas são essenciais, então nós não estamos em momento algum negando a importância ou a originalidade das falas dos sujeitos. No entanto, a gente vai dizer, então, que essas falas, é como aparece aqui, né? O sujeito, em todas as suas expressões, né, eles revelam as condições sociais, como eu disse um pouco anteriormente, quer dizer, nós não nos tornaríamos humanos, nós não nos humanizaríamos se não fossem as relações que mantemos. Então, todas as nossas expressões revelam as condições sociais, históricas, ideológicas, etc., mas, ao mesmo tempo, revelam a nossa singularidade, a subjetividade historicamente construída. Com isso, esta compreensão dialética da relação objetividade-subjetividade nos permite afirmar e pesquisar o sujeito, buscando a sua originalidade, a sua criatividade, buscando as suas expressões afetivas e cognitivas, e entendendo que essas expressões
são do sujeito e, ao mesmo tempo, são expressões que contêm o social, a história e a ideologia, né? É muito interessante, sumiu o coisa aqui, a apresentação, viu? Então, é muito interessante uma afirmação que o Vygotsky faz, que ele diz que nós devemos buscar a gênese social do individual. E é um pouco isso mesmo que a gente faz, né? Nós vamos buscar quais são os processos que constituem o sujeito. Nós vamos buscar as mediações que constituem o sujeito. Por isso que nós dizemos que nós não queremos descrever a realidade, né? A gente, lá no comecinho, eu falava que nós queremos explicar a realidade. Então, nós vamos partir desses sujeitos como sujeitos únicos, irrepetíveis, mas históricos e sociais ao mesmo tempo. O nosso movimento vai ser de buscar o processo constitutivo das significações dos sujeitos. Bem, indo para frente, como que a gente vai, então, fazer isso, né? Que tipo de análise que a gente quer alcançar com as nossas pesquisas, né? Nós queremos uma análise que possibilite desnaturalizar os fenômenos, né? E isso, nas nossas pesquisas, cada vez, quanto mais a gente pesquisa, a gente aprende e vai percebendo o quanto que é presente o movimento de naturalização, né? O quanto, no caso da escola, nós está tendo uma voz aqui, acho que é a Ana falando no telefone. Eu estou ouvindo a voz da Ana. Bom, não sei. Então, assim, nas nossas pesquisas a gente tem percebido, bom, não só nas nossas pesquisas, enfim, mas como na mídia, em todos os, é muito comum aquela coisa de que tem uma frase que eu lembro de uma professora que ela dizia assim: pau que nasce torto, morre torto. Talvez em espanhol essa frase não tenha muito sentido, mas é isso. Tem criança que já nasceu para não aprender. Enfim, então, essa desnaturalização é fundamental. E a gente só vai aprender e questionar e superar a naturalização na hora que a gente busca o processo, né? Então, por isso que a gente quer aprender o movimento constitutivo do sujeito. A gente quer aprender este movimento de objetivação e subjetivação. Para isso, gente, volto a dizer, temos que sair das aparências, né? Temos que buscar o processo constitutivo, temos que buscar as determinações constitutivas, né? E aqui a gente traz uma frase que é do Vygotsky, foi tirada de um texto do Vygotsky, mas ele está inspirado em Marx e Engels, que ele vai dizer o seguinte: se as coisas fossem diretamente o que parecem, não seria necessário nenhuma pesquisa científica. Essas coisas deveriam ser registradas, contadas, enfim, mas não tinha necessidade da pesquisa. Quer dizer, a gente simplesmente contaria. Então, os sujeitos, os professores falaram isso, os alunos falaram aquilo, posso contar nos detalhes. Eu estou contando a realidade. Agora, por que será que isto acontece? Por que será que são esses os sentimentos, estas as compreensões? Porque se a gente não entende o porquê será, ou seja, como isto se tornou assim, nós ficamos com a descrição, não buscamos a raiz do problema, portanto, não conseguiremos apresentar possibilidades de solução, né? Enfim, então, com isso, a gente tem que... E uma outra coisa importante, que agora eu vou explicar melhor quando eu for falar das categorias, que é que nós temos que reconhecer a parte como expressão da totalidade, ou seja, para que a gente possa fazer essa análise que nós queremos, nós jamais poderemos olhar uma parte, ou seja, o grupo de professores, o grupo de alunos, enfim, separados da totalidade que os constitui. E, por fim, nós queremos que nessa análise a gente, claro, nós temos que considerar o que é dito, o presente, temos que considerar a história, né, o que foi por que ficou assim, né, como que isso ficou desse jeito, enfim, o passado, e temos que pensar também no futuro, né? Pode parecer até estranho pensar que o futuro constitui o presente, mas o futuro constitui o presente, né? As nossas expectativas, o que a gente quer para o futuro. Quando a gente entende melhor isso, nós conseguimos entender o presente.
E, além disso, e talvez até mais, não sei se mais importante ou tão importante, nós, quando a gente fala do futuro e coloca o devir, é que nós acreditamos que, ao fazer pesquisa, nós devemos compreender a realidade, explicar a realidade, pensando sempre num devir, pensando sempre num vir a ser, pensando sempre nas possibilidades futuras e que talvez nessas possibilidades, talvez essas possibilidades, elas, para que um dia sejam atingidas, necessitem de um caminho muito específico no presente. Eu estou lembrando agora da definição de utopia do Paulo Freire, que ele vai dizer que utopia é algo que ainda não existe, que não está dado nos horizontes, né? Eu olho e não vejo, no entanto, depende da vontade política dos homens para que ela aconteça. E é isso que a gente está chamando de devir, né? Bom, e agora, então, como que a gente faz, como que a gente pode produzir essa análise, né? Bom, produzir uma análise dessa, a gente falando assim parece que é fácil, tal, não acho nada fácil, a gente acha super difícil, e ela é, requer uma teoria e um método para que ela possa ser levada à frente, né? Não acreditamos que o senso comum, o olhar do senso comum, dê conta de explicar essa realidade, de compreender essa realidade, de ir para além da aparência dessa realidade, né? Então, a gente diz que utiliza um pensamento categorial. O pensamento categorial é um pensamento que se utiliza de categorias. Esse termo categorias, eu vou daqui a pouco dizer um pouquinho melhor do que se trata, mas está muito calcado no materialismo histórico dialético, tanto Marx como outros autores se utilizam dessa forma de explicar, né, o que é categoria, e nós usamos essas categorias como nossos mirantes, né? Essa palavra mirante, nós nos inspiramos muito no Michel Louvi, que ele fala que a gente não pode deixar de marcar qual é o mirante, né? Ou seja, da onde que eu olho a realidade, de que lugar que eu olho essa realidade, né? Ou qual é a lente que eu olho essa realidade. E aí que nós vamos dizer que para olhar a realidade, mas não simplesmente contemplar a realidade, mas para que a gente possa desvendar, né, o que a Chauí chama do manto ideológico que encobre muito da realidade, para que a gente possa ir para além da aparência, nós temos que utilizar, no caso de categorias, ou seja, não vou dizer ou seja não, porque eu vou explicar depois o que é categoria, mas só para vocês entenderem esse quadro cheio de palavras aqui, nós temos que usar algumas categorias que vão nos ajudar a explicitar processos. Mas não só explicitar, mas vão nos ajudar a explicar processos que acontecem na realidade. A categoria não inventa uma realidade, né? Então, assim, aqui está tudo junto de propósito, porque a gente quer mostrar que todas elas existem articuladamente, né? Então, aqui eu posso começar pela totalidade. A categoria totalidade, ela não existe separada da categoria historicidade, da categoria materialidade, da mediação. Essas são categorias do método, mas elas também estão articuladas às categorias da psicologia sociohistórica, como significações, subjetivação, objetivação, dimensão subjetiva, emancipação política e humana, que não é uma categoria da psicologia sociohistórica, é muito mais uma categoria do marxismo, enfim. O que a gente quer dizer é que essas categorias, elas estão todas articuladas, cada uma delas existe na articulação com as outras, e elas cumprem um papel muito importante nas nossas pesquisas. Então, vamos para frente, que eu vou aqui pegar um copo d'água, mas está aqui pertinho. Pode ir para frente aí, nós vamos começar, então. Eu vou aproveitar enquanto você bebe um gole de água, só para registrar a presença entre nós da professora Renata Ferreira, que é diretora da escola onde fizemos a pesquisa. Ela está aí presente e assistindo a apresentação de vocês. Seja bem-vinda, professora Renata. Nossa, é um grande prazer para a gente ter a Renata aqui. Realmente é um grande prazer. Bom, e aí, então, assim, vamos ver... deixa eu aproveitar e perguntar mais uma coisa. Quanto tempo eu já falei?
porque eu não posso passar de 40 minutos para dar tempo da Luciana falar, enfim. Acho que você falou Eu 40 falei, minutos exatamente. vou tentar Acho que foi correr um pouquinho. 35, eu acho. Ah, tá É, vendo? A Ana é 35. malvada. Tá vendo? Então, gente, as categorias, é mais ou menos o que eu tentei explicar, elas são construções teóricas que têm o objetivo de permitir, de contribuir para que a gente compreenda o movimento do real, né? Então, as categorias são, eu diria, sei lá, grandes conceitos, mas que têm uma peculiaridade. Eles têm a intenção de explicitar e explicar movimentos da realidade, de carregar o fenômeno, a sua materialidade, as suas construções, enfim, as suas contradições, né? E elas servem como guia no nosso processo de apreensão da realidade, né? Então, eu vou entrar nas categorias, porque acho que falando das categorias ajuda, né? Caiu de novo, né? Alô, alô? Ela caiu, ela congelou, e acho que a Luciana também. Não sei o que é essa conexão que tem entre as duas, que caem as Elas duas ao estão, mesmo tempo. acho que até em cidades diferentes. Aí voltou. A Luciana também. Porque a gente cai juntas, hein? Que coisa. Vocês têm que descobrir aí que conexão misteriosa é essa. E só nós duas caímos, gente? Só. Só. E caem as duas juntas. Que loucura, nunca Gente, vi isso. eu acho que é uma sincronicidade. A gente trabalha para estar pensando junto quando eu... Bom, eu parei na historicidade, eu congelei na historicidade. Sim, sim. Tá. Então, a historicidade não tem nada a ver com congelar, cristalizar, parar, né? A historicidade vem para nos ajudar aqui, a entender que a realidade é movimento, né? Ela tem essa intencionalidade de dizer assim que para entender os fenômenos, por exemplo, para entender o processo o grupo, por exemplo, de professores que nós fizemos, para que a gente possa entender aquelas significações que foram expostas, objetivadas no grupo, nós temos que entender não só a cronologia, ou seja, foi dito isso, claro, isso é importante, mas nós temos que entender que esta cronologia não acontece por acaso, né? Essa cronologia ela é submetida a um conjunto de elementos, a correlações de força, a fatos que acontecem naquele momento. A pandemia foi um grande evento que conturbou, que movimentou, que gerou novas significações. Então, entender a historicidade é entender todo o movimento, e isso, essa categoria vai nos dizer, então, que nós não podemos fotografar a realidade, nós temos que entender o movimento em que os fenômenos se constituem. Agora, para compreender este movimento, para compreender como que essa realidade vai se transformando, nós temos que olhar para a realidade, registrar a realidade, anotar as falas, anotar tudo que está sendo dito, mas como que nós vamos entender como este movimento aconteceu? Nós só vamos entender isso se nós olharmos e trouxermos agora a categoria totalidade. Porque as significações, que no caso é o nosso ponto de partida, essas significações, para que elas sejam compreendidas na sua história, na sua dialética constituição, porque os fatos não vão acontecendo linearmente, causa e efeito, não, né? Os fatos vão acontecendo e se movimentando e contraditoriamente. Mas para que a gente possa entender, nós temos que olhar essas significações, esses fatos inseridos numa totalidade, ou seja, fazendo um movimento contrário. Nós temos que olhar aquelas significações à luz da totalidade. E quando a gente fala em totalidade, isso não quer dizer que nós temos que olhar todos os fatos que existem no mundo, ou todos os fatos que existem na escola. Impossível. Inclusive, se a gente fala assim, não, eu anotei tudo o que acontece, todos os fatos, isso não quer dizer ainda que eu aprendi a totalidade, porque eu posso registrar fatos
Então, aconteceu isso na escola com a gestão, aconteceu com os pais, os professores falaram, mas se eu não perceber, se eu não apreender a articulação que existe entre esses fatos dessa totalidade, eu não estou compreendendo a totalidade, né? Os fatos só se tornam fatos para contribuir com o conhecimento se eles são compreendidos como fatos de um todo dialético. Eu só vou entender o grupo de professores se eu entendo não só a dinâmica deles, mas se eu entendo que escola que eles estão. Qual é a equipe gestora? A equipe gestora tem relação com esse grupo de professores? Quais as demandas dos pais? Ou seja, eu tenho que apreender essa totalidade, e, é claro, eu vou expandindo a totalidade até no limite do possível. Então, por exemplo, não basta, no caso da nossa pesquisa, olhar a totalidade escola, porque eles viveram a pandemia, e para a gente entender por que será que professores falam do sofrimento imenso dos alunos que não tinham acesso à internet? Esses professores inventavam isso, eles arrumaram desculpa. Não, nós temos que entender o quê? Quais eram as políticas públicas nesse momento da pandemia, o que a prefeitura e o Estado forneceram, o que o Brasil pensava, o que as ideias negacionistas trouxeram, ou seja, lidar com a categoria totalidade significa olhar o particular à luz desse todo. Quanto mais elementos eu trouxer, mais rica vai ser a minha explicação. Bem, e aí como que eu vou, então, pegar esses elementos da totalidade? Como é que eu vou apreender esses elementos da totalidade? E aí vamos, então, trazer a categoria mediação. A mediação, gente, ela é uma categoria essencial. Ela vai dar vida, ela vai dar possibilidade de nós olharmos para esse particular, mas não isolado, não dicotomizado. A categoria mediação, como está colocado aqui, ela nos dá a possibilidade de olhar uma relação que aparentemente é imediata, aparentemente é direta, mas é aparentemente, porque muitos outros elementos estão aí contidos, mas não são visíveis. Não é à toa que a gente fala que tem que ir para além da aparência. Então, por exemplo, a relação professor-aluno. Se nós olharmos a relação professor-aluno e a gente escuta aluno, escuta professor, conversa, eu vou ter elementos do professor, sei lá, o professor dizendo que não entende por que os alunos não participam da atividade online, não conseguem participar, etc. e tal. E o aluno, por sua vez, fala: o professor é chato, ele não dá nada naquela tela. Eu tenho registrado aí essas falas. Essa relação entre os dois, se eu ficar se eu encarar, se eu analisar essa relação como sendo uma relação entre os dois, quase que numa relação de causa e efeito, uma relação linear, eu vou dizer, olha, esse professor faz com que o aluno pense assim, nas suas falas, nas suas broncas, e o aluno tem essa visão do professor que ele é chato, porque o aluno também não está disponível, e eu fico entendendo essa relação só a partir desses dois elementos, professor-aluno. Quando, na verdade, essa relação professor-aluno, ela existe, mas ela é mediada por um conjunto de outros elementos que constituem essa relação. Então, por exemplo, eu posso pensar, aqui a gente fala um pouco abaixo, que a tarefa dessa categoria é de explicitar e explicar esse movimento dos mediadores. Mediadores, por exemplo, ideológicos, mediadores de classe, raça, do currículo. Então, eu tenho uma pesquisa, tem um aluno meu fazendo, que está discutindo a questão da dimensão subjetiva da homossexualidade na escola, e o fato de ter professores na escola que dizem, por exemplo, que a homossexualidade é uma perversão, esta compreensão do professor, ela não aparece na hora que ela fala com o aluno, ela não diz, mas nas entrevistas, nas conversas, isso aparece por conta da religiosidade, etc.
Então, o que nós temos que entender? Que se nós quisermos compreender a relação professor-aluno, nós temos que entender que essa relação ela é mediada pela concepção homofóbica, por exemplo, de um professor. Ou seja, essa relação não é imediata. Essa relação contém como elementos constitutivos um conjunto de outros elementos, né? E aí, assim, quer dizer, esta compreensão vai ser essencial na hora da análise, porque nós não vamos olhar as significações de professores, alunos, enfim, e entendê-las numa relação quase que mecânica de causa e efeito. Nós vamos entendê-las sempre como objetivações, como significações que foram se constituindo nas relações com os outros sujeitos dessa escola, com os outros atores dessa escola, né? E aí, então, isso quebra a ideia da dicotomia. Eu não vou tratar, por exemplo, de maneira dicotômica a relação professores-gestão, aproveitando que a Renata está aqui. Não é uma relação dicotômica. Não é uma relação que os professores pensam o que pensam, fazem o que fazem, e tem aqui a gestão que faz o que faz, pensa o que pensa, e, na verdade, tem algumas influências entre um e outro, influências com uma coisa assim, causa e efeito. Não. A relação gestão e professores, neste entendimento, é uma relação em que são diferentes. A gestão é uma coisa, os professores são outra. Mas nós temos que entender que tanto gestores como professores se constituem mutuamente. Não dá para fazer uma análise dicotômica, porque esses professores vivem, atuam, trabalham nessa escola no seu dia a dia, e essa gestão também vive, trabalha nesse cotidiano. E estes grupos, nessas relações, eles vão se constituindo mutuamente. Os gestores, nas suas formas de atuar, contêm as significações dos professores e os professores contêm as significações dos gestores. E isso não quer dizer que os professores repetem o que os gestores falaram numa relação especular, e nem que os gestores repetem o que os professores falaram. O que eu estou dizendo é que as significações dos professores se tornam elementos constitutivos dos gestores e vice-versa. Então, é uma relação de mútua constituição, é uma relação que não é dicotômica e é uma relação que ela contém na sua existência múltiplos mediadores. A relação de mediação contém múltiplos mediadores. A relação, mantendo esse exemplo dos gestores e professores, esta relação é mediada pelo currículo desses professores, pela formação desses professores, pela formação desses gestores, pelo PPP que foi produzido nessa escola, pelas políticas públicas durante a pandemia. Então, o que eu estou dizendo é que a análise é bastante complexa, se nós não quisermos ficar na parede. Bom, eu vou para frente, depois as pessoas perguntam. Essa pode ir para frente, não é repetitiva, e aí eu vou entrar nas categorias da psicologia sociohistórica, que eu vou passar muito rápido, né? Eu vou dizer, então, que nós partimos da ideia de Vygotsky, da relação dialética pensamento-palavra, e a linguagem, né, ela vai ser aquilo que é o nosso ponto de partida, é aquilo que nós podemos partir, é a materialidade, né, que nós temos ali, são as falas das pessoas. Vamos para frente, Luciana, eu vou aí pular tudo isso. E aí, assim, só que nós temos que pensar, isso aqui é importante, né? O Vygotsky fala que o pensamento nem sempre se expressa diretamente na palavra. Inclusive, o pensamento muitas vezes fracassa, né? O que nos impele a assumir a insuficiência da descrição do dito, ou seja, pensamento e palavra, um constitui o outro, né? Não tem pensamento sem palavra, nem palavra sem pensamento. Mas quando nós falamos, apesar de estarmos, de alguma maneira, realizando o nosso pensamento, não necessariamente tudo o que estava nesse pensamento saiu e se tornou evidente. Então, esta é mais uma dica de que nós não podemos ficar no dito. Claro, mas não é só isso, né? Porque nós temos não só que entender o todo da fala do sujeito, ir atrás, como diz o Vygotsky, buscar a face oculta da lua, buscar nas entrelinhas, mas depois, mesmo fazendo tudo isso, essas falas contêm outros mediadores, como eu já coloquei, né, que estão presentes na totalidade.
Mas, de qualquer forma, nós queremos, então, apreender o significado da palavra, podemos ir para frente, e aí, eu acho que só para chegar na nossa unidade de análise, que são as significações, acho que tem que falar um pouco disso, que nós vamos dizer que a nossa unidade de análise, na pesquisa que a gente faz, são as significações. E o que são as significações? Bom, o Vygotsky apresenta essas duas categorias, sentido e significado. O significado são as palavras dicionarizadas, é o que permite a gente conversar. O que eu falo aqui, quem fala português entende bem, quem fala espanhol, mais ou menos, né? Mas nós conseguimos nos comunicar porque a linguagem é uma generalização, é dicionarizada, né? Bom, desculpe, a linguagem não, o significado. Mas quando nós falamos, nós objetivamos esse pensamento, então, nós estamos usando significados, tá? Que é isso que permite a comunicação. Mas esses significados, e aí o Vygotsky vai trazer esse conceito que é muito interessante, ele vai dizer, olha, o significado tem uma outra dimensão, que é a dimensão dos sentidos. Por quê? Essa definição dele é interessante porque dá a clareza, não sei se é clareza, mas dá o quanto que existe a cada momento que eu falo, que eu objetivo, enfim, as coisas que penso, eu estou comparecendo como uma totalidade. Outra pessoa que falasse as mesmas coisas que eu falo, muito provavelmente, aliás, com certeza, não vai ter os mesmos sentidos. Ou seja, o sentido, ele fala que é a articulação dos eventos psicológicos que o sujeito produz frente a uma realidade. Os sentidos são mais fluidos. Hoje estou sentindo de um jeito, estou animadésima com isso. Sei lá, se fosse há 2, 3 anos, sei lá, alguns anos atrás, talvez eu não tivesse tão animada. Estava falando tudo isso meio... Isso talvez mudasse a minha forma de falar, mudasse a minha forma de explicar, mudasse o meu estado de espírito, ou seja, para cada um de nós, né, a vivência de uma objetivação é diferente. Podemos usar os mesmos significados, mas vivemos de maneiras diferentes. Bom, aí é isso que o Vygotsky fala. Quando nós, nos nossos processos de análise, dentro da sociohistórica, muita gente fala que vai analisar significado, ou vai analisar o sentido, enfim. Nós temos adotado uma postura que tem a ver muito com a... Apareceu aqui uma sugestão, talvez seja melhor colocar seta, isso aí na minha conversa com a Luciana. Mas, enfim, nós entendemos que, com essa perspectiva de não dicotomizar o sujeito, que não teria muito cabimento falar que eu vou analisar os significados, e nem que eu vou analisar os sentidos só. Porque quando nós falamos, nós somos uma totalidade. Todas as nossas objetivações, elas contêm sentidos e significados. Todas as objetivações, o que eu estou dizendo está carregado de sentido e de significado. Então, é este sujeito na totalidade que nós queremos entender. E aí nós vamos dizer, então, que a nossa unidade de análise são as significações. Unidade de análise, gente, a unidade no sentido marxista é a menor parte que contém as propriedades do todo. É isso que a gente acredita que sejam as significações. A significação, quando a gente vai na análise buscar as significações dos sujeitos, nós vamos buscar o quê? Então, nós vamos começar a fazer os recortes e vamos partir das significações, aquelas falas, 1, 2, 3, 4 palavrinhas ali, que revelam algo daqueles sujeitos que estão sendo pesquisados. Então, são as significações que vão se constituir na nossa unidade de análise. Tá? E aí, então, a gente entra, bom, já que nós sabemos a nossa unidade de análise, como é que a gente faz essa pesquisa transformação? E agora está nas mãos da Luciana. Tudo bem. Obrigada, Ia, pelas explicações anteriores, que são essenciais para a gente dar continuidade e falar sobre a pesquisa. Queria agradecer aqui a nossa colega intérprete de Libras, que está tornando essa live acessível, e fazer minha audiodescrição rapidamente, só para cumprir. Né, eu esqueci de fazer a minha, desculpe, gente.
Depois você faz na próxima. Bom, Tá. eu sou Luciana, eu sou uma mulher branca, de pele morena, tenho cabelos castanhos escuros, longos, estou usando óculos, uma blusa de alça listrada, com um fundo preto, estou no escritório da minha casa e ao meu fundo tem uma parede branca com vários quadros nela. Bom, pessoal, prazer também, professor Raul. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, como né, pegando esse gancho daí, como a gente faz, então, com a nossa pesquisa, pesquisa transformação? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa metodologia. Então, a pesquisa transformação, ela está dentro do campo das pesquisas críticas, né? Então, e trazendo, notadamente, a crítica marxista. E, claro, também tendo Vygotsky, como vocês viram, né, como também nosso autor principal, que nos traz também muitos embasamentos para muitas categorias. E a gente entende essa pesquisa, a própria pesquisa, como um instrumento e como produto da pesquisa, ou seja, não é uma pesquisa engessada, não é uma forma de pesquisar engessada. Ela vai se transformando à medida que a gente vai conhecendo essa materialidade que a gente pesquisa. E então ela é dentro dessa perspectiva dialética de pesquisa, em que a gente vai produzindo sínteses desde o início, e tudo de forma imbricada. Então, teoria, prática, o método, a técnica, a análise. Por isso, a importância de toda essa introdução que a IA traz, para a gente compreender as categorias, para que a gente possa poder abordar essa realidade, compreender essa realidade mais aprofundadamente. E com isso, a pesquisa transformação, ela tensiona o papel do próprio pesquisador, né? Nós não somos apenas coletores, descritores de uma realidade. A gente, então, tensiona esse papel, que é o de pesquisar, mas, ao mesmo tempo, de formar, e na perspectiva da transformação. Então, a gente tem mirantes, que são as nossas categorias, para que a gente possa abordar e se aprofundar nessa realidade, e horizontes, que são horizontes em que, né, eu falo dessa perspectiva da transformação. Então, a gente entende a própria pesquisa como uma mediação importante que vai formar essa possibilidade da auto-organização, da autoformação docente. Então, a própria pesquisa, ela, como a Ia já falou antes, né, a professora Wanda, não sei se ela falou que a gente chama ela de Ia, para que caso não tenha falado, como a professora Ia falou lá no início, citando Vasquez, para que essa pesquisa se torne praxis, né? Então, essa própria pesquisa, o próprio caminho da pesquisa, ela é uma mediação que forma a todos os participantes dela. Então, a gente sempre está se perguntando, né? Como a gente pode formar, nesse nosso caminho, sujeitos conscientes criticamente dessa necessidade da transformação social? Porque muitas vezes na pesquisa pode aparecer isso. Ah, não, mas eu não preciso de formação, eu já tenho, enfim, né? Então a pessoa não tem essa noção da incompletude crítica que ela precisa ter. Então, assim, eu acho que a pesquisa é algo que tem que provocar essa necessidade. Então, ela também nos faz entender que essa conscientização, ela não se dá também só com a pesquisa. A pesquisa é uma das mediações, mas ela se dá nessa luta cotidiana dos professores, no caso, né, nossos participantes da pesquisa, que vai se dar nessa continuada autoformação dos professores. E então essas formações da pesquisa vão cumprindo essa mediação, vão interferindo, né, de várias formas nesse cotidiano. E aí a gente gosta muito de falar essa frase da Rosa Luxemburgo, que traz essa perspectiva da transformação social. Quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Então a gente precisa, né, ter estratégias para que a gente possa entender o que está nos cerceando, o que nessa totalidade social nos aliena. E onde que pode acontecer essa praxis? Bom, na nossa pesquisa, a gente tem estudado bastante a escola. Então, a gente traz aqui essa citação para dizer a escola, como uma instituição social, é um local de luta, ela reproduz o que acontece na sociedade, né? Então, citando o Georges Snyder, ele vai dizer que a escola é esse local da luta, é uma arena em que se defrontam forças contraditórias,
Então, lá tem a exploração, mas também tem a luta contra a exploração. Ela reproduz as estruturas existentes, a domesticação, mas também ameaça a ordem estabelecida. É também possibilidade de libertação. E é justamente essa dualidade que é característica da luta de classes, né? Que mostra para a gente a possibilidade objetiva da transformação, da luta pela transformação. Então, a escola é esse espaço de contradição, mas é justamente nessa contradição que nasce a praxis. Então, que seria uma atividade na perspectiva de transformações radicais. Quando a gente fala radicais, a gente acompanha Marx nessa definição, é na raiz. Então, é essa unidade dialética entre teoria e prática que se dá nessa experiência, na ação, nessa experiência do formar, pesquisar, na perspectiva do transformar. E aí, mas para isso é importante, né, nessa intencionalidade da transformação, é importante a gente falar de algumas técnicas, instrumentos de pesquisa que a gente vem desenvolvendo, não só a minha pesquisa de doutorado, outros colegas do nosso grupo de doutorado, mestrado, essas pesquisas nossas, né, essa que a gente apresenta agora. E, enfim, a gente tem desenvolvido alguns instrumentos de pesquisa que nos ajudam a fazer essa nossa função, né, de provocar. Então, a gente precisa, primeiro, estabelecer diálogos democráticos. Ser um pesquisador que vai até um local não é algo que não é uma função burocrática e simplesmente de levantar dados. Não. Ali a gente tem que estabelecer confiança, espaços democráticos de fala, um diálogo dialético. Por que diálogo e dialético? Porque é um diálogo em que todos têm que ter esse espaço, mas ele tem que ser dialético, ele tem que ser provocador, ou seja, ele tem que evocar esses sujeitos à participação. Eles têm a real participação, na verdade, né? Porque não é simplesmente responder a algo, eles têm que ser provocados, instigados a refletir criticamente sobre o que a gente está ali estudando, que a gente está levantando, que a gente está compartilhando de conhecimento ali durante a pesquisa. Então, com isso, a gente tem uma intenção mesmo de tirar esses grupos de zonas de conforto. Então, a pesquisa, ela não é simplesmente uma formação bacaninha. A gente traz desconforto, sim. A gente não tem nunca a intenção de ser uma formação que vá apaziguar, que vá deixar, né, até como uma autoajuda. Não, a gente quer trazer sempre algo que deixe ali os participantes com uma questão, com algo que o provoque a pensar para depois daquele encontro. E então são sempre estratégias didático-pedagógicas que a gente vai elaborando. São técnicas, instrumentos que a gente vai criando a partir de cada realidade. E sempre no coletivo. Então, não sou eu que crio algo pensando, não, é esse grupo, o nosso grupo de pesquisa, todo o coletivo junto, vai discutindo e criando estratégias diferenciadas a partir dessa realidade. E aqui a gente traz alguns exemplos. Então, para que a gente faça essa provocação, a gente tem estratégias em que a gente tem que trazer essa tensão dialética da realidade à tona, né? Então, é a materialização dessa tensão dialética da realidade. Então, por exemplo, a gente inicia um encontro com uma pergunta que já, né, tira as pessoas não é uma pergunta comum, uma pergunta que, assim, qual o seu questionamento em relação, por exemplo, à inclusão de alunos com deficiência? Só falando isso aqui, todo mundo que está assistindo já deve estar pensando um monte de coisas boas, ruins, enfim, que falta isso, falta aquilo. Então, é isso. Esse é um exemplo de uma provocação que a gente possa fazer. E aí, a gente vai trazendo essas falas dessas pessoas, que muitas vezes nesse discurso, né, externado, a gente fala coisas que muitas vezes, né, assim, foi ali naquela dinâmica do grupo. Então, depois, né, desse fogo inicial, a gente vai selecionando algumas falas para fazer a autoconfrontação.
para que cada um possa ter essa possibilidade da autocrítica, de olhar para o que falou, o grupo todo, na verdade, né? A gente faz discussões de casos da própria escola, casos que aconteceram, tentamos ver soluções, caminhos diferenciados, sempre, né, recriando essas ações no coletivo, além de formações mais tabulares, né, como formações expositivas, slides, mas sempre com discussões que são dialógicas e dialéticas. Sempre tem o componente da provocação. Nisso, a gente também convida sempre esse grupo a participar com a gente de várias coisas. Eles também são produtores de conhecimento nessas pesquisas que a gente realiza. Então, a gente pode realizar juntos várias coisas, escrita compartilhada, no meu caso, escrita de um capítulo da minha tese, participação de congressos, participação de capítulos de livro. A gente convida outras pessoas para participarem da pesquisa, não apenas aquele grupo que está lá, que se encontra todos os dias na escola, mas a gente traz pessoas de fora para falar sobre assuntos que são interessantes para esses professores. Então, a gente amplia essa praxis científica, essa produção de conhecimento. E várias outras estratégias, né? A gente chama de quiz das falas, por exemplo, a gente faz coisas para que o grupo se engaje, para que eles possam ver, quem falou essa fala? O que eu quis dizer com essa fala? Então, tipo, quase que uma interação ali para que as pessoas participem da própria crítica sobre a fala, né? E pergunta, sempre um engajamento, um contato grande com esses participantes por meio de WhatsApp, e-mail. Tudo isso faz esse nosso espaço ficar um espaço aberto, democrático para a participação de todos. E aí, essa tela, a professora vai dar continuidade, acho que para a gente pensar, então, a partir daí, a gente tem esse grupo, né, essa massa de informações, transcrições de muitos encontros. E como a gente começa a analisar essas significações? Não sei, sabe o que eu acho, Luciana? Ah, Que valeria a pena a gente só anunciar, segue você, é só anunciar aí porque nós não vamos conseguir explicar, nem era a intenção explicar com mais detalhes a forma de análise. Então, só anunciar, nós trabalhamos com uma proposta que se chama núcleos de significação e que tenta ser coerente. O importante dessa análise é ser coerente com todos os pressupostos anunciados, né? E ela finaliza com uma organização de núcleos, que são sínteses, né? Sínteses que a gente entende, enfim. Bom, acho que até vale a pena colocar isso. Quer dizer, a nossa intenção é apropriação dos pormenores, ou seja, partir da materialidade, da fala, e seguir daí um caminho que a gente vai analisando as relações, são as relações que nos interessam, os movimentos, as transições, relacionando sempre a parte com o todo, buscando as unidades de contrário, entendendo que a verdade é provisória, a gente chega a algumas conclusões, entre aspas, mas uma nova síntese, aquilo é derrubado, superado, enfim. E a gente sempre fala, né, que essa frase é do Lefebvre, que se a realidade é movimento, nós temos que colocar nosso pensamento em movimento. Quer dizer, nós temos que tentar entender o movimento que acontece das falas, das mudanças, enfim. Mas isso é algo que, se tiver alguma dúvida, alguém queira entender melhor, a gente pode até conversar um pouquinho, mas eu acho que já vale a pena a gente apresentar rapidinho aí o que a gente chegou até o momento. Né? Nós temos ainda uma pesquisa em andamento, fizemos já, aqui aparece, né? Nós fizemos 10 encontros com professores dessa escola, 6 encontros com a equipe gestora, fizemos reunião com os alunos, fizemos 2 grupos de alunos, e vamos fazer amanhã a reunião com os pais, né? E nós, até o momento, analisamos uma parte só desses dados, na verdade, analisamos 2 grupos, 2 encontros de professores, enfim, fizemos e alguns grupos de 1 ou 2 de gestores. Então, o que a gente vai apresentar agora são algumas sínteses que eu acho que já anunciam um pouco o que a gente está percebendo, o que a gente está apreendendo
e entendendo que o que a gente vai apresentar, que a gente chama de núcleos de significação, é o momento final da análise. Tem vários procedimentos, a gente chega no núcleo, ou seja, o núcleo expressa sínteses, que ainda são parciais, claro, porque são sínteses feitas de 2 encontros. Quando nós fizermos a análise dos 10 encontros, é claro que estas sínteses vão ser recheadas, negadas, completadas, enfim, mas essas são algumas. Mas pode apresentar aí, Luciana. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o grupo dos docentes. Então, como a Ia falou, né, aqui a gente chegou a 5 núcleos, que são sínteses mais elaboradas a partir, né, das falas desses participantes que foram Perdón, Luciana, si lo podemos hacer un poco más breve para dejar una media hora para comentarios y preguntas. Sim. Vou só dar uma passada rápida nessa tela e a gente já segue, então, professor. Bom, pessoal, então são 5 núcleos, né? Então, assim, se a gente contando cada um dos 5, a gente pode contar um pouco dessa história de como foram esses 2 encontros. Então, por meio das frases que eles falam, por exemplo, quando a gente chegou numa síntese sobre a função social da escola e o ensino-aprendizagem tensionado pelo assistencialismo, algo muito forte na pandemia. Então, eles dizem: os alunos desaprenderam a função do espaço escolar, a finalidade do espaço escolar. E aí a gente segue para os desafios, né? Desafios dessa atividade docente na pandemia e além da pandemia. Então, nós fizemos aqui coisas que não tem nem palavras, coisas impressionantes para uma escola pública. E aí, nisso, a gente segue para falar das condições sociopolítico-econômicas dessa comunidade escolar. É a falta de esperança, de perspectiva, de uma profissão diferente do que está sendo oferecido para eles nesse fim de mundo. Então, né, mostra um olhar bem... E aí, no pós-pandemia, será que é um novo olhar? Um novo olhar para velhos desafios. Alguns alunos acham que ainda, né, que a escola não é mais necessária, porque tem internet, mas a nossa realidade aqui é outra, né, é diferente. E encarando o luto, muitos casos, né, relatados pelos professores, e uma frase que sintetiza isso. O que a gente faz com essa criança que passou por tudo isso? Então, passo para a próxima tela para a gente... E agora é a última tela, Raul, que são as sínteses que nós chegamos de 2 encontros com a equipe gestora, né? Então, o primeiro núcleo é sentimentos e medos. A gente se sentia muito inseguro, perdia o sono pensando, todos nós sempre tensos. Essa frase, é claro que é um exemplo, várias outras existiram com esse teor que justifica, então, essa síntese, esse núcleo. A escola vivida fora da escola, ou seja, a escola fechou, mas as pessoas ficavam em casa. Então, quer dizer, é escola fora da escola. Voltaram para a escola com hábitos e esqueceram como é o ambiente escolar. Quer dizer, eles voltam para a escola, os gestores comentam que eles voltam para a escola com outros hábitos, parece que eles esqueceram o que é a escola. O outro, como se aprende alguma coisa com a barriga roncando, né, que são as dificuldades vividas antes da pandemia e que continuaram no período pós-pandêmico. O recomeço, né, é retornar a um novo começo em busca da aprendizagem perdida. Aqui tem toda aquela preocupação com as dificuldades de aprendizagem agora no recomeço. Apoio e política pública. Não foi fácil. Pedalamos nas dificuldades. E aí é a questão das políticas públicas, que é muito forte, né? A equipe gestora, a gente conseguiu, vitórias, alegrias, deu certo. Aqui aparece muito a questão do comprometimento e do compromisso social da equipe gestora. E, por fim, o trabalho remoto e os recursos tecnológicos. Muito complicado atender a nova realidade. Enfim, essas são as sínteses da equipe gestora. Bom, e assim a gente termina, e, claro, aí, enfim, a gente vai vendo aí, a partir das questões, tal, o que a gente pode explicar melhor, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Muy bien, muchas gracias a las doctoras Ia y a la doctora Luciana.
Muy bien, muy pormenorizada la explicación. Vamos a dar paso, tenemos todavía media hora más o menos, a los comentarios, a las preguntas que le quieran hacer a las doctoras. Si alguno de ustedes quiere iniciar, de los que están en el auditorio, hay muchas cosas para decir acerca de todo lo que nos platicaron las doctoras Panda y Luciana. Adelante. ¿Ya se animó alguien? Un- sí, en lo que se animan los asistentes, primero un reconocimiento, es un estudio muy extenso, muy amplio. Ya comentaron las instituciones que participan, pero además, por el propio enfoque que utilizan, filosófico, teórico, metodológico, y eso me permite decir antes, de manera más amplia, otras cuestiones. Yo tengo la impresión de que ustedes en Brasil, como psicólogos, son los únicos marxistas, un pensamiento marxista en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, eh, a partir de 2018 que tenemos un gobierno distinto con Andrés Manuel López Obrador, han habido procesos interesantes, como por ejemplo, se cambiaron los libros de texto, ¿no?, oficiales, y lo que los anteriores eran y reproducían, como ustedes lo dicen, las relaciones sociales existentes, pero ahora tienen un enfoque eh, que incluso acusaron los opositores de marxista, de comunista, y tuvo todo un ataque tremendo, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, los responsables de la elaboración de los libros, y es un poco como yo le digo a la gente, no se declaren marxistas, por lo menos aquí en el país que eh, ante los demás uno es un trasnochado, pasado de moda, etcétera, ¿no? Sino simplemente hay que pensar, hablar y escribir como marxista, ¿no? Y los libros tienen, digamos, una aurea así, pues, ¿no? Incluso viéndolo con los niños, con los sobrinos, les comento que yo fui profesor de educación básica desde 1983 a 1996, entonces más o menos conozco un poco la vida escolar, porque además tengo muchos amigos que siguen como profesores de escuelas primarias. Pero con los sobrinos ahora veo que con estos nuevos libros, con este nuevo enfoque que se llama la nueva escuela mexicana, no les dejan mil tareas de copias, de repetición y de hacer cosas sin sentido, sino, por ejemplo, una tareita que le dejaron a una sobrina fue, en la página viene un código QR, con su celular lo pone y le viene están viendo derechos de las infancias, le viene un video para niños acerca de sus derechos y la tarea era escribir mediante una lluvia de ideas, pues todo lo que se ocurriera. Y les costó trabajo a mi sobrina porque no les han enseñado a pensar, ¿no? A decir cosas, a decirlas, a soltarse, en fin, ¿no? Entonces, yo por eso decía, hace rato les comentaba, me parece que ustedes en América Latina son los únicos que asumen como perspectiva teórica metodológica, mediante la psicología sociohistórica y la utilización explícita del materialismo histórico dialéctico, esta postura filosófica. Y lo digo porque aquí en México, acabamos de tener aquí en mi propia facultad un ciclo de mesas redondas sobre la psicología social, y no solamente está ausente el marxismo, sino que tenemos psicólogos posmodernos, hermeneutas, construccionistas, en donde, desde la perspectiva del relativismo, pues todo vale, ¿no? O sea, cualquier cosa que diga cualquier persona, vale, ¿no? Ya es la polémica contra el idealismo, sino contra el realismo. Recordemos que el materialismo es realista, ¿no? Parte del reconocimiento de que las cosas allá afuera son y por tanto son susceptibles de conocerse. En fin, lo digo un poco como por este desánimo de que aquí en México los psicólogos, incluso lo voy a decir así, se los digo en broma, pero muy en serio, utilizan una teoría
si no hay un instrumento de medición, lo construyen, lo hacen muy bien. Yo estuve en la Facultad de Psicología, enseñan muy bien a hacer instrumentos de medición, instrumentos psicométricos. Los aplican, tienen resultados y dicen en la discusión, encontramos lo que dice la teoría. Y no hay ninguna idea de discutir la teoría, de crear, de proponer, de analizar la realidad efectivamente como ustedes lo proponen. Así es de que, bueno, la verdad que mi reconocimiento para ustedes como psicólogos brasileños que asumen esa perspectiva filosófica, teórica, metodológica, porque además, desde que nos conocemos, hace ya más de 20 años, yo siempre me he quedado pensando en esta idea que ustedes han enarbolado siempre del compromiso social, ¿no? Y siempre he dicho, bueno, en un país como México, ¿qué significa? Nosotros hablamos de atención de necesidades sociales, de vinculación de la psicología con la sociedad. Y entonces, un poco les quiero preguntar, Luciana y Wanda, este, ¿qué significa para ustedes más en concreto el compromiso social? Porque, por ejemplo, en estas mesas, en 3 de las 5 mesas que estudiamos, había una un descrédito a quienes estamos en la academia, a quienes intentamos hacer y producir, digamos, desde la ciencia, ¿no? Porque ellos eran más bien activistas, militantes, ¿no? Incluso nos decían, hay que ir a la sierra con los indígenas y andar en guarache, me parece que ustedes en ese sentido sí conjugan la acción con la producción de ciencia, la acción y la transformación de la realidad. Y aquí los separamos, ¿no? Quienes son, yo les digo, porque además, bueno, estas cosas las hicimos hace muchos años, el trabajo sindical y el trabajo con indígenas, quienes hacemos ese tipo de cosas y quienes hacemos ciencia, pero sin demeritar, más bien tratando de articular ambas cosas. En ese sentido, la primera pregunta es, ¿cómo entienden ustedes en este marco de la investigación el compromiso social? Un poco, incluso un poco yo para tenerlo más concreto. Y la otra que tiene que ver con cómo entendemos la escuela. Yo coincido plenamente cuando ustedes incorporan que la escuela, además de ser un lugar de reproducción de las relaciones sociales, ustedes lo dicen así, es un lugar de lucha, ¿no? Yo lo pienso un poco como lo hace un sociólogo marxista gringo, ¿no? Michel Apple, cuando dice que la escuela es también, además de ser un lugar de reproducción de las relaciones sociales, un lugar de creación de la vida social, ¿no? Por eso incluso ahora con la pospandemia, algunas de estas ideas las escribí en el artículo IA, para el dossier, ¿no? Decía que los niños extrañaban la escuela, no tanto por los saberes, por las tareas y esas cosas, sino por la interacción, el encuentro, la creación, como ustedes hablan, la producción de la subjetividad, de todas esas posibilidades de la vida social. En ese sentido, ¿cómo entender también más específicamente la escuela en un sentido más democrático, ¿no? O sea, porque sí es un lugar de lucha, ¿no? De contradicciones, pero en el sentido de creación de espacios más justos, democráticos, incluyentes, etcétera, ¿no? Yo con esas dos preguntas concluiria mi participación. Bom, eu vou começar, então, falando, Lu, daí você completa, tá bom? Depois, na outra, a gente inverte. Você fala e eu completo. Tanto faz. Olha, eu acho que essa questão do compromisso, como você diz, do compromisso social, é algo que realmente faz parte do nosso grupo desde muito tempo, né? E aí não tenho dúvida de que isso tem a ver um pouco com a história do nosso grupo, né? Com a história de um grupo que eu estou dizendo aqui, que é Ana, Graça, Odair, enfim, outras pessoas, enfim, que participam conosco, Sandra, enfim, é um conjunto, tem um conjunto, eu, né? Mas, assim, mais assim, especificamente agora, eu diria que a gente usa muito essa ideia do compromisso social e se apresenta com esse compromisso social, e para nós o compromisso social significa compromisso. Então, a nossa pesquisa pretende um compromisso social. Pretende o quê? Um compromisso com as lutas dos trabalhadores. Bom, ainda pode ficar geral, mas espremendo um pouco seria isso. Quer dizer, quando nós falamos a luta dos trabalhadores, nós estamos pensando assim, a educação, qual é a luta dos professores, dos sindicatos de professores, associações? É luta por uma melhor educação, luta por melhor qualidade do trabalho docente, luta, e assim,
lutas imensas, inclusive que até a rigor não deveriam ser. Por exemplo, a questão da merenda. A criança não precisaria ir para a escola para comer, né? Mas nós tivemos lutas aqui no tempo do governo Dória que dava um farelo de sei lá o quê vencido para as crianças comer. Então, assim, quando eu falo, então, compromisso com as lutas, é compromisso para uma educação de qualidade, para uma educação inclusiva, é o compromisso da inclusão não só das crianças com deficiência, que não só, já é muita coisa, mas a inclusão de todos. Então, como eu falei, eu estou discutindo com um outro pesquisador aqui, aluno, a questão dos alunos gays dentro da escola, enfim, a luta por saúde, a luta por atendimento de saúde. Então, assim, quando a gente fala compromisso social, nós pretendemos que a nossa pesquisa contribua, de algum modo, para que uma parcela, pelo menos, das lutas dos trabalhadores para uma sociedade mais justa, mais igualitária, que permita o acesso à educação, saúde, lazer, cultura, ela caminhe para essa direção. Sabemos que a nossa pesquisa é uma coisinha assim, mas todas as nossas discussões, em última instância, a gente não discutiu isso aqui, nós falamos que quando a gente fala em devir, nós estamos pensando aqui numa emancipação humana, nós estamos pensando numa possibilidade de desenvolvimento humano. Então, é por aí que a gente vai entender e se posiciona quando fala em compromisso social. Olha, e nós não somos os únicos marxistas, não. A gente conheceu um professor muito legal, o Fabian, que é da universidade, como é que chama, Luciana? Playa Ancha, lá do Chile, que, nossa, eles têm um grupo super militante que discute saúde, educação, política, e só usam autores latino-americanos, enfim, foi uma descoberta muito interessante, depois a gente troca. Mas fala aí, Luciana, quer colocar mais alguma coisa? Então, acho que você falando, né, o compromisso social, nessa perspectiva da emancipação humana, e a gente vê a escola como esse espaço possível, né? Então, a escola é o local que a gente pode... A escola, só para voltar um pouquinho, porque a escola ela é tão atacada? Porque aqui no Brasil a gente busca trabalhar com a escola e outros grupos buscam tirar o conteúdo, tirar o conhecimento, cada vez mais precarizar a escola, precarizar a construção do conhecimento, o trabalho docente. Porque é na escola que reside mesmo essa possibilidade da conscientização crítica. Porque é o conhecimento, né? Isso é o principal, é o que a gente precisa, formação. Então, a formação que vem com todo o conhecimento sistematizado pela humanidade e tal, mas uma formação que tem que ser crítica, humana. E aí a gente vê a escola como esse espaço. A escola tem essa possibilidade. Se a gente não consegue compartilhar, criar com esses professores que a gente trabalha em coletivo, uma perspectiva da interseccionalidade, por exemplo, que eles entendam a constituição múltipla desse aluno, um aluno que tem a condição de deficiência, ele é negro, ele vem de uma família, né, com uma formação precarizada, enfim, né, a gente traz isso junto com essa formação, porque, ao contrário disso, toda a perspectiva de formação neoliberal a que esses professores têm sido expostos, ela traz o contrário, ela quer segmentar, ela quer não mostrar essa múltipla determinação dos sujeitos e essas lutas que se interseccionam. Então, a gente pensa que com essas nossas mediações, com as formações da pesquisa, a escola é esse local que vai enaltecer, vai trazer à tona toda essa luta que existe na realidade, mas que muitas vezes é camuflada intencionalmente, né? Ideologicamente, na verdade. Eu acho que é uma coisinha que a Luciana falou, que não é uma coisinha, mas é muito importante. Eu acho que um grande embate nosso hoje em dia é a luta contra a oposição que a gente tem que fazer à penetração do neoliberalismo. Ele sempre esteve presente, mas a força que vem adquirindo
não só a privatização enfim, das empresas, tal, mas da educação, né? Quer dizer, a educação, a fábrica, a educação, a questão do mercado entrou na escola, e as escolas aqui a gente presencia movimentos de privatização, né? Terceirização, enfim. Então, essa é uma questão que não dá para não discutir, né? O quanto que é pernicioso o discurso do protagonismo juvenil, por exemplo. Ah, vamos ser protagonistas. O aluno não é protagonista. O que quer dizer ser protagonista? Como que vai ser protagonista durante um processo educativo se ele não teve acesso à internet, não teve acesso ao celular, não tem que ficar cuidando, trabalhando, limpando casa? Então, assim, nós temos que cuidar para não culpabilizar o sujeito, que é um pouco o que faz o neoliberalismo, mas a Graça está com a mão levantada. Gracias, si me permite, nada más dos puntualizaciones breves. Sí, efectivamente, como dice ella, en el continente, en cada país hay compañeros que tienen esa postura. Incluso conocemos algunas psicologías, ¿no? Como la que hacen los colombianos, los salvadoreños, aquí en México, los compañeros de la UAM, etcétera. Pero yo me refería al país en conjunto, ¿no? Ah, Uno sim. lee cualquier revista y tiene ese Não. contexto, pero además su postura es muy sólida por el empleo de Vygotsky, pues, ¿no? Porque en otros casos sí encuentro más ideología que ciencia, ¿no? Cuando uno Ah, lee sim. algunas otras cosas. Y lo otro, coincido plenamente contigo, Ia, en el sentido, bueno, ahora acá desde México, pero pensando en lo que está ocurriendo en América Latina, que ya ocurrió con ustedes, con Bolsonaro, y ahora en Argentina, lo lamento por los amigos argentinos, con Milei, es precisamente eso, la defensa de aquellas cosas que hemos conquistado como derechos y que no son elementos del mercado desde la óptica del neoliberalismo, como la educación y la salud. Entonces yo ahora, pensando en el compromiso social del que ustedes hablan, yo lo que digo es que tenemos que defender lo que vamos logrando con este nuevo gobierno en la perspectiva de la ampliación de la educación pública, la salud pública y todos los derechos que hemos conquistado, como por ejemplo a tener agua, a la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es una lucha, por supuesto, contra esas ideas neoliberales, ¿no? Que tanto daño han hecho, por lo menos en nuestro país, en más de 30 años. Muito. En fin, Grasa, adelante. Isso aqui. Não estava conseguindo abrir É, aqui. Só para, acho que vocês foram falando um pouco, né, da necessidade do que discutir, de apontar as questões que estão presentes na escola, as contradições, a escola como espaço de luta. E eu queria, se fosse possível, que vocês contassem um pouquinho como é que é isso no desenvolvimento, inclusive considerando o que vocês apresentaram lá como procedimentos, né, da provocação, tirar da zona de conforto, etc., mas que vocês contassem um pouquinho como é que é isso, porque a ideia é muito boa, né? Eu acho que ela é coerente com tudo que vocês falaram, mas eu imagino que deve ter muitas dificuldades de trabalhar isso com os professores, com os alunos, de certa forma, também, né? Mas acho que o foco são os professores, e aí eu fiquei pensando, então essa é uma questão, quer dizer, como é que os professores vão topando ou não, vão aderindo ou não, vão realmente, né, se envolvendo com esse processo e quais são as dificuldades. E a outra coisa que eu pensei, que tem uma certa relação, é se vocês já experimentaram espaços de conversa e de discussão que reúne professores e alunos, né, na direção de junto, né, na direção de colocar mesmo, porque muitas vezes você tem uma fala, né, do professor da gestão que às vezes é distante, por mais que eles estejam envolvidos e preocupados, a gente esteja, vou me colocar no lugar de professor, em outra realidade, mas também, né? Por mais que a gente esteja preocupado com uma educação crítica, participativa, etc., a gente às vezes não percebe o que vem dos alunos, né? Então, eu fiquei pensando se vocês já experimentaram espaços, de criar esses espaços mesmo, do confronto acontecer ali mesmo, claro, né? No bom sentido da conversa mesmo, ser isso a provocação, né? Uma escuta que nem sempre no cotidiano da escola a gente consegue garantir, embora ela seja, né? A escola é isso, mas ao mesmo tempo, às vezes isso é difícil de conseguir, né? Então, são essas questões um pouco para a gente saber um pouquinho mais de como que vocês conduzem. Tá.
Bom, eu vou falar um pouquinho, depois a Lu completa, quer dizer assim, para começar, vou dizer que não é fácil. Não é fácil, quer dizer assim, a gente fala do que a gente pretende fazer, mas assim, não é fácil por muitos motivos, né? E assim, pegando no caso dos professores, nós até chegamos a conversar com a Renata um pouco de algumas dificuldades. O que nos pareceu é assim, quer dizer assim, a forma, quando você faz o primeiro contato, quando você se aproxima desses professores para fazer uma proposta, este momento é de muita delicadeza. É de muita delicadeza porque, queiramos ou não, nós somos de fora, somos pesquisadores, tem aquela ideia de quem vem da universidade, apesar de que os professores nossos, muitos fizeram faculdade, mestrado, enfim, mas vem um pouco aquela ideia de alguém que vem de fora para nos ensinar a fazer. Né? E é claro, é inevitável, porque isso é a realidade, a gente vem de fora. Só que a nossa intenção não é, né, neste processo, como a Luciana mostrou, não é ir lá ensinar alguém, é discutir, desvendar questões, provocar, buscar questões para discutirmos juntos, aprendermos juntos. Mas esta não é uma prática corrente. Então, o que nós temos percebido que não é uma prática que seja costumeira, não é uma prática de receber as pessoas e dialogar de igual para igual, debater. Então, assim, essa já é uma grande dificuldade. Eu acho que este início, que é de muita delicadeza, precisa ficar muito claro que nós não somos aqueles que sabem tudo, mas sim sabemos algumas coisas e eles sabem outras, e o conhecimento circula. Tem momentos que eles sabem mais coisas, nós sabemos mais, mas que esta relação é possível. Eu acho que não é algo que é muito comum na escola, não é comum serem os professores receberem alguém que os provoque também a pensar e questionar, a tirar da tal da zona de conforto. Apesar disso, para nós é muito importante, mas também tem essa delicadeza. Como fazer isso sem, nós não queremos puxar o tapete, né? Nós não queremos criar uma situação que as pessoas se sintam desconfortáveis, mas, ao mesmo tempo, é importante este provocar, né? Então, esse debate junto, de fazer junto com eles, de verdade junto, não é fácil, acho, por uma questão histórica de formação mesmo, formação dos professores, de não estarem muito habituados a terem essa relação, e nossa, que por mais que a gente queira ser aquele que fala, nós vamos fazer junto, nós somos democráticos, tal, trazemos o ranço da universidade, e a gente se pega de vez em quando trazendo algum tipo de, fazendo alguma colocação, alguma postura que dá uma ideia, que talvez a gente não queira, mas que na prática acaba acontecendo, daquele que sabe muito. Então, assim, é uma relação, a relação universidade com a escola não é fácil. E com professores não é fácil, ainda mais quando a gente conta com uma escola que acabou de passar por uma pandemia, com um sofrimento atroz, e que agora está pegando o pé. Como diziam os professores do nosso grupo, olha, sabe o que aconteceu? Aconteceu tudo aquilo da pandemia e agora tem milhões de problemas que caíram no nosso colo. Essa frase, caíram no nosso colo, a gente começou a discutir o que caiu no colo de vocês. Era tanta coisa que caiu no colo. As crianças voltaram, não sabem mais o que é escola, perderam a função, não sabem mais como tratar a gente, tratam a gente como amigo, esqueceram a relação professor. Então, assim, um professor sobrecarregado com tudo isso, que você fala, legal, assim vai ser mais fácil, porque vai ter muita demanda. Não. É um professor que está muito sofrido, e é muito difícil falar para a professora, então vamos lá, vamos discutir todos esses problemas. Né? Então, tudo isso, estou falando um pouco do aprendizado que nós tivemos com os professores este ano, tem nos levado a pensar muito em como começar esse trabalho com outro grupo, cuidando dessas delicadezas. Mas fala um pouco aí, Luciana. Eu acho que nós, você terminou falando, nós estamos aprendendo, né? Eu acho que nós, como pesquisadores e professoras e professores que somos também, eu acho que a gente tem que ir para essa pesquisa e participar desse processo entendendo que a gente tem a intencionalidade, tem essa perspectiva da transformação, mas não é algo que acontece, né? A gente pode
né, criar as nossas estratégias coletivamente, mas assim, não é uma coisa, uma meta, ter tantos encontros a gente vai ter. Não, a gente é um processo. Muitas vezes a gente pode voltar daqui a um tempo nessa escola, rever algumas coisas, ou até trazer o que a gente está fazendo aqui. A gente está trazendo aqui né, trechos das falas, a gente está trazendo aqui né, partes da pesquisa, e a gente pode ir lá, voltar, e vamos discutir sobre isso. Então, acho que essa revisitação, acho que pode ser algo que eles aí vão começar, é sempre um processo, né? Então, acho que, assim, a gente inicia, a gente faz essa provocação, sim, e é algo que, às vezes, né, pode ser mais efetivo ou não. Mas Graça, também falando da sua outra pergunta, né, se a gente já fez, nossa, eu acho que seria muito potente. A gente ainda não fez, mas a gente fez separadamente e a gente já notou isso, né? Que alguns discursos que se completam, outros discursos que a gente poderia, né, fazer um debate muito interessante. Eu acho que é algo para a gente pensar que seria uma estratégia provocadora, assim, que é, como você disse, não tem esse espaço para escuta de um lado e do outro. Então, acho que é uma coisa que a pesquisa poderia também proporcionar. Muy bien, gracias. Aí, ¿Algún comentario, alguna pregunta que alguien más quiera Eu hacer? queria só fazer um comentário com relação ao que a Graça falou, ao que a Luciana falou, essa coisa do processo, que realmente os processos não são lineares, não é assim, eu falei, eles no dia seguinte trazem. No nosso caso, a gente estava, acho que nós tivemos 10 encontros, não sei se foi no 8º ou no 9º, não lembro agora, que nós tivemos uma conversa que alguns professores falaram, mas é assim que vocês queriam fazer? É assim que vocês queriam discutir? É isso que vocês entendiam por formação? Daí a gente falou, não é possível, você pensa, não é possível, eu avisei isso no primeiro dia. Eu posso ter dito, mas isso não ficou claro. Quando chega no fim, a gente brincou. Então, agora a gente podia começar. Né? Quer dizer, é um processo, quer dizer, assim, nós não podemos aí, por isso que esse trabalho, quer dizer, na verdade, é um trabalho que quanto mais tempo você tem, né, você consegue resultados maiores. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario a las doctoras? Porque ya estamos además sobre la hora, ya son las 3 de la tarde en Brasil, la 1 de la tarde aquí en México. ¿No hay más? ¿Algo que ustedes quieran concluir, Ia, Luciana? Bueno, vamos a estar muy atentos a los resultados finales del estudio. Sim. Vamos avançando. Até o final do ano que vem, vamos ter já uma boa, acho que uma boa parte da análise concluída. Vamos ver. Mas acho que espaços como esse, professor, são sempre importantes para a gente refletir sobre esse caminho da pesquisa, agregando sugestões como o que a Graça trouxe, reflexões aqui que a gente leva e vão colaborar com toda a pesquisa. Não, acho que cada apresentação, cada discussão que a gente faz com outros, é impressionante como aparecem ideias, né? Eu acho que isso é muito legal. Para nós foi muito bom, né, Lu? Tenho certeza que a Lu também achou. Sí, claro, claro. Siempre compartir los saberes y las experiencias, no con el sujeto de la investigación, sino con la otra persona, es muy enriquecedor. Y el dossier es parte de este estudio, el que está por publicarse. Sim, sim. ¿Y cuándo concluye el estudio, Yadel? Esse estudo nós temos 3 anos. ¿Y apenas va el primero? Não, foram 2 já. 2 ya. Muy bien, muy bien. Entonces esperaremos los resultados finales, además, por supuesto, del dossier que está próximo a publicarse. Así es de que, bueno, si no hay algún comentario más, nuevamente nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a la doctora Wanda y a la doctora Luciana por esta extensa y brillante exposición en su conferencia, porque nos muestra que la investigación puede ser realizada, planteada, pensada desde otros marcos filosóficos, teóricos y metodológicos,
y no solamente aquellos que justifican las realidades existentes que tienden a ser desiguales, no democráticas, injustas, no incluyentes, ¿no? Como las que se viven en la mayor parte de nuestros países en América Latina. Y afortunadamente, países como México y Brasil están tratando de dejar, no solamente en términos políticos y de gobierno, esas formas de pensamiento, porque ahorita que estás diciendo, Ia, que es muy difícil que los profesores se abran y compartan sus saberes y experiencias, porque nos siguen viendo, ¿no? Como los É, ajenos, los llegamos a enseñarles, o los que nada más venimos a estudiarlos, vamos a estudiarlos como si fueran criaturas de laboratorio, ¿no? Y los vamos pensando como eso, como personas desde otros marcos que además eh, lo pensamos en términos no solamente de la producción de conocimiento, sino de la necesidad de, con ese conocimiento, transformar la propia realidad, ¿no? Y la escuela me parece que es uno de los principales frentes de batalla que tenemos que abordar, porque precisamente los alumnos, los profesores no están acostumbrados, pues porque así, como decía Marx, así fuimos educados como educadores, ¿no? Con ese pensamiento más constreñido, etcétera, etcétera. Así es de que, bueno, brillante la investigación, la exposición también. Doctora Luciana, también muchísimas gracias por la participación. Así es de que no, si no tenemos más comentarios, damos por concluida esta conferencia de las doctoras Wanda y de la doctora Luciana. Y aprovechamos la ocasión para invitarlos. Vamos a hacer un descanso después de estas 6 conferencias magistrales en diciembre y retomamos las conferencias a finales de enero. Continuamos en febrero, marzo y en abril concluimos. Y ya veremos qué hacemos para el siguiente periodo, ¿no? No falta con tantos profesores brasileños y mexicanos brillantes y además de América Latina que pudiéramos conjuntarnos también para aprovechar esto, que incluso ustedes plantean el regreso a la escuela, pero ya en esta modalidad híbrida, con todo lo que implica, ¿no? Para bien y para mal, sobre todo para aprovechar los impactos positivos que pudiéramos tener. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias. Aprovecho para, por mi parte, desearles unas felices vacaciones, una Navidad muy feliz con la familia y para que descansen. Todos, me parece, lo tenemos muy merecido. Ana, Graça, algunas palabras. Também para agradecer, né, finalizar aqui, achando que, né, já falei no começo, retomando agora, acho que a gente fez aí um bom processo até agora, vamos continuar aqui com as nossas conferências, e realmente hoje foi muito bom aí poder fazer, ouvir, né, alguma coisa que a gente sabe que está acontecendo aí de importante na pesquisa, poder ouvir como é que está caminhando. Muito bom, muito obrigada a todas e todas, e também boas férias, né, bom final de ano para todos. Também me despeço, desejosa do descanso, né? E voltamos aí no final de janeiro. Nossas atividades nas universidades aqui do Brasil são retomadas no final de metade, então fim de janeiro. E nós, então, retomaremos aí as nossas conferências magistrais. Agradeço a parceria do Raul durante essas atividades realizadas, né? A PUC teve muito orgulho, muita satisfação, os nossos programas de pós, Psicologia da Educação e Psicologia Social, muita satisfação de estarmos juntos aqui produzindo essas conferências. Então, quero agradecer, avisar que janeiro e março é o México que traz as suas pesquisas, né? E fevereiro e abril é o Brasil. Agradecer mais uma vez a presença da professora Renata, que nos acompanhou, e da professora Marli, né, que veio na Univille, que faz parte também da pesquisa, e outros mais aí, né? Mas a professora Marli, que faz parte dessa coordenação. Muito obrigada, obrigada, Ia, obrigada, Luciana, um abraço a todos que estiveram aí, e até 2024, janeiro de 2024. Um abraço. También un agradecimiento a Karen y Sheila por habernos acompañado con el lenguaje de señas. Muy obrigado. Bueno, Ia É y o Luciana, Orlando também, né? enseguida les envío su certificado o agradecimiento pues institucional a su participación. Así es de que si no hay más, boas fiestas, boas tchau, ferias y nos tchau. veremos en enero del 24. Muchos abrazos para todos.
Abraços tchau, e até Chao, nos mais. veremos tchau, en tchau. 2024. Cuídense. Sim, sim, tchau. Tchau, Chao, tchau, gente. chao, chao, chao.